Aleluias. Vamos colocar de pé para já estar passando aqui, né, para a diaconisa Joyce, que vai ser a ministrante, que vai ministrar aos nossos corações a palavra de Deus. Aleluias. Quero convidar aqui a diaconisa e vamos orar ao nosso Deus para que Deus possa usar a serva do Senhor para falar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Deus. Pai querido, que o Senhor possa usar a tua filha, ó Pai, para transmitir tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor já tem colocado no coração dela, Senhor. Que o Senhor unge, ó Pai, os nossos ouvidos, ó Pai, para que nós ouvimos, ó Pai, a tua palavra nessa noite, Senhor. E para que nós possamos, ó Pai, receber a tua palavra, Senhor, como uma semente fértil, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. E assim, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Podeis vos assentar por um instante. Aleluias. Louva ao meu Senhor e Salvador por esta oportunidade que Ele me concede de aqui estar junto com os irmãos para cultuarmos o nome dEle, para adorar o nome dEle. Aleluias. Glória a Deus. Já abra as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Enquanto os irmãos procuram aí, já quero fazer aqui os meus agradecimentos finais. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, pastor Windar Marques, pastor Arlene, o qual estão impossibilitados de estar aqui esta noite, mas o Senhor tem cuidado deles ali. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos pastores aqui presentes. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, evangelista Renato, o qual esta noite está me acompanhando de uma forma diferente, né? Porque normalmente sou eu que acompanho ele nas ministrações, mas louvo o Senhor por esta oportunidade. Quero também louvar pela vida da irmã, né, Eline, a qual me fez o convite, toda a sua equipe. E eu aprendi que a obediência gera milagres. É por isso que eu estou aqui, em obediência, né, à minha líder. Aleluias, glória a Deus. Sem mais delongas, meus irmãos, vamos aqui para a leitura da palavra do Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 15 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Disse Eliseu: chamando ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: porque por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Em outras traduções diz: tudo vai bem. Aleluias. Podeis vos assentar. Aleluias. Glória a Deus. Estamos aqui diante, meus irmãos, de um texto bastante conhecido pela Igreja do Senhor. E eu quero dar um tema a esta ministração, que é a tranquilidade e fé em meio às adversidades. E vamos aprender um pouco com essa mulher que tinha, né,
um conhecimento ali da palavra do Senhor, um relacionamento íntimo com o Senhor. Vamos aprender algumas atitudes, né, do que ela fez, e vamos aprender nesta noite. E eu citei aqui 3 atitudes que eu aprendo com essa mulher. A primeira é a generosidade e a hospitalidade. O texto vai começando a dizer que Eliseu passava por ali sempre na cidade de Sunem. Por isso essa mulher se chama Sunamita, porque era da cidade de Sunem. Não cita aqui o nome dela, não relata aqui o nome dela, mas nós não precisamos saber o nome dela. Ela deixou um legado para nós, né? E esse legado vamos aprender aqui nesta noite. E a palavra de Deus diz que Eliseu sempre passava por ali, porque ali ficava entre a cidade de Samaria e o Monte Carmelo. A cidade de Samaria era o lugar que Eliseu morava, a cidade que Eliseu morava. Então, para ele chegar até o Monte Carmelo, que era o lugar que ele se retirava ali para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor em oração, ele passava sempre pela cidade de Sunem. E ali havia, né, uma mulher, a Sunamita, e ela sempre observava aquele homem de Deus. Ela sempre observava que ele passava por ali. Então ela chamava esse homem de Deus para estar na sua casa, para comer pão, o alimentava ali. E naquele momento ali que Eliseu estava na casa dela, aqui não diz, mas eu creio que quando alguém chega na nossa casa, a gente começa ali a ter um diálogo com aquela pessoa. E aqui diz a palavra do Senhor, que aquela mulher, ela chama o seu marido e diz assim para o seu marido: eu tenho visto, eu tenho observado que esse homem é um santo homem de Deus. Quer dizer, ela não só olhou aquele homem, ela não percebeu que aquele homem era um servo de Deus de longe. Ela observou que aquele homem era um santo homem de Deus, porque tinha um diálogo ali, havia uma conversa. Há muitos que a gente às vezes, né, imagina assim: ah, lá vai um homem, lá vai uma mulher de Deus. Mas às vezes quando chega perto de nós, né, para ter uma conversa, a gente fica até boquiaberta e pensando: meu Deus, né, só aparência. E assim não foi com Eliseu. Ele realmente era um homem de Deus, um servo de Deus. E aquela mulher observou ali. E ela chama o seu marido e fala: eu tenho visto, eu tenho observado que esse homem é um santo homem de Deus. Então vamos aqui fazer um quarto, né, ali junto ao muro, do lado de cima ali. Vamos construir um quarto para que quando ele passar por aqui, ele venha se repousar, ter um lugar mais, né, aconchegado para ele, porque às vezes ele, né, aqui com a gente, ele vai ficar um pouco constrangido, mas se ele estiver ali num quarto sozinho, às vezes vai ter mais tempo para falar com o Senhor, para adorar ao Senhor. E observa aqui, naquela mulher aqui, a sabedoria que aquela mulher teve. Porque no tempo que a gente vive do feminismo, né, há muitos que pensam: ah, eu não devo satisfação ao meu marido, eu não devo satisfação, eu vou fazer o que eu penso, se eu trabalho eu vou decidir o que eu faço com o meu dinheiro. E esta mulher não, ela teve um diálogo ali com seu esposo, ela não tomou uma decisão sozinha. Ela chamou o seu esposo, né, colocou o plano dela e ali eles fizeram. Construíram ali um quarto anexo à casa dela, né, que para chegar lá tinha que subir as escadas. E eles construíram ali para que o servo do Senhor pudesse descansar. E a gente observa aqui pelo primeiro ponto que a gente, né, destacou aqui, que é a generosidade e a hospitalidade. Talvez a gente pense assim: mas ainda existe nessa generosidade. Mas muitas das vezes temos visto que tem se perdido também. Sim, há a generosidade no meio do povo de Deus, a hospitalidade. Mas isso com o decorrer do tempo tem se perdido. Muitas das vezes só observa para saber como é que está a sua vida, né? Para talvez, né, falar para o vizinho, né, da sua vida. Mas aqui essa mulher não, ela era generosa, era um caráter dela. E a gente vê pela palavra do Senhor que muitos foram ali generosos,
né, que hospedaram até mesmo anjos do Senhor e não sabiam que eram anjos, pela sua generosidade. E isso não pode se apagar dos nossos corações, a hospitalidade. Se estamos aqui na casa do Senhor, temos que ser hospedeiros com aqueles que se achegam de fora, com aqueles que estão vindo precisando do socorro. Temos que ser hospitaleiros, temos que ter um diálogo com eles, para que isso, né, venha também acontecer em nossas vidas, as bênçãos do Senhor. Porque aquela mulher recebeu bênçãos, primeiramente pela sua generosidade, pelo seu coração bom. Porque muitos ali, meus irmãos, naquela cidade, eram também, né, homens que tinham bens materiais. Porque a Bíblia diz que aquela mulher era rica. E muitos ali também tinham, né, essa riqueza. Mas eles talvez não observavam como aquela mulher observou, né? Muitos talvez despercebidos com seus afazeres, não perceberam que aquele homem sempre passava por ali. E da onde ele morava para chegar até o Carmelo, o Monte Carmelo, meus irmãos, eram muitos quilômetros. Tinha desgaste físico. Então aquela mulher sempre, né, concedia a ele o pão, concedia a ele algo que ele pudesse chegar até ali naquele lugar, para ele clamar ao Senhor. E aqui, depois disso, que eles fazem esse cômodo anexado, ela ainda mobília aquele cômodo com a cama, com o candeeiro, com a mesa. Olha o cuidado dessa mulher para com aquele homem. Um homem que às vezes mal ela conhecia, ela sabia que era um servo do Senhor, um homem de Deus, mas não era da família, não era parente dela, mas ela teve aquele cuidado. Então o que eu trago para a minha vida, para nossas vidas nesta noite, que temos que ter um cuidado com o nosso irmão, com a nossa irmã, não só de às vezes, meus irmãos, que eu falo assim, não estou dizendo que aqui tem, mas em muitos lugares a gente vê irmãos só querendo saber da vida do outro, para às vezes estar fofocando, né? Apontando o erro do nosso irmão. E nós não podemos ser dessa forma. Aprendemos aqui com esta mulher. E ali quando aquele homem de Deus, né, se retirou ali para aquele quarto, ele começou a pensar na generosidade dela, no cuidado que ela tinha para com ele. E ele ali pergunta, né, ao seu moço, Geazi, pergunta, será o que vamos fazer? O que vamos dar para essa mulher? E ali chama aquela mulher e chega para ela e fala assim, o que nós podemos, né, te oferecer? Será que vamos levar, né, o teu nome para o chefe do exército? E ela diz assim, que não precisava de nada, porque ela habitava no versículo 13, a gente vê aqui, ela diz assim no final, ela respondeu, habito no meio do meu povo. Ela estava dizendo ali, com essas palavras, ela estava dizendo assim, eu não preciso de mais nada, eu estou feliz aqui, eu estou feliz com a minha família. Mas eu vejo que aquela mulher necessitava de algo, porque naquele tempo, meus irmãos, a mulher que não tinha um filho, era como se ela fosse amaldiçoada. Então aquela mulher precisava sim de algo, mas pelo coração dela, pela bondade dela, ela simplesmente, ela falou, não, está bom para mim assim. Quer dizer, o segundo ponto que eu entendo aqui, a gratidão a Deus, a gratidão ao Senhor. Ao dizer para aquele homem de Deus que ela se sentia bem, que ela estava bem, ela não precisava de nada, ela estava agradecendo a Deus. Faltava uma coisa na vida dela, mas mesmo assim ela agradecia ao Senhor. E assim também nós devemos ser. Às vezes, né, passou-se o ano de 2021, não recebemos aquela bênção que tanto queríamos. O carro, a casa, né, bens materiais, ou até mesmo a saúde, né, foi se perdendo. Mas temos que ter essa gratidão no nosso coração. Se estamos aqui, se Deus permitiu nós chegarmos até aqui, é por misericórdia do Senhor, é pela graça do Senhor. E um dia,
né, um dia vai chegar a bênção que tanto queremos. É o que eu aprendo com ela nesta noite. E aqui continuando a palavra do Senhor, o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele fala para Geazi: chama ela lá de novo. Chamou, ela chegou até na porta, e ele simplesmente, porque ali não foi uma palavra de Eliseu, o Senhor já tinha ministrado no seu coração, ele só foi, né, transmitir aquilo que o Senhor falou. E aí ele chega nela e fala assim: daqui a 1 ano você vai ter um filho, no tempo da vida você vai ter um filho. E aquela mulher talvez já tinha tentado de várias formas ter um filho, e ela somente diz assim: não mintas a tua serva, quer dizer, não mintas para mim, já tentei várias vezes, mas não mintas para mim. E o profeta Eliseu só disse essa palavra, meus irmãos, e ela confiou. Quando chegou o tempo de 1 ano, nasceu-se o filho. E aquele filho foi crescendo, o texto diz que aquele filho foi crescendo, e quando chegou a certa idade, ele foi ter com seu pai lá no campo, porque naquela época o filho já começava a trabalhar ali com seus 12 anos. Foi assim que Jesus começou a ajudar José ali na carpintaria aos seus 12 anos. E eu acredito também que aquele menino teria entre 12 e 13 anos, né, para estar ali com seu pai. E de repente aquela bênção, né, que aquela mulher tinha recebido, chega para o seu pai e diz: ai, minha cabeça. O que o pai fez? Pegou o moço: não, leva o menino lá para a mãe dele. Porque sempre, né, quando chega a situação difícil, sempre é nós mulheres que temos que ter, né, a posição, temos que ser, o que eu vou falar aqui para os irmãos, o alicerce da casa. Sempre é a mulher que tem que ter o alicerce. Por isso que temos que estar constantemente buscando ao Senhor a sabedoria, o discernimento, para que quando chegar a situação difícil no meu lar, no seu lar, nós venhamos ter uma posição satisfatória para o reino do Senhor. E ali aquela mulher, o texto diz que aquela mulher pega o seu filho, põe em seu colo, e ali eu imagino aqui que ela começa, né, os recursos dela, o que ela tinha, às vezes dando remédio, às vezes fazendo alguma oração, cuidando ali daquela criança. E de repente aquela criança vem a falecer. Talvez se chegasse na minha vida o problema, né, na vida de alguns aqui, talvez nós não daríamos conta. E aquela mulher, pelo texto, ela não se desesperou. Quer dizer, ela foi tranquila. Ela ficou tranquila. E simplesmente ela só chama o seu marido novamente e diz assim: ó, chama o moço, prepara uma jumenta para mim, que eu vou lá ter com o homem de Deus. Mas antes disso, meus irmãos, o texto diz que ela pega essa criança e ele sobe e leva lá para o quarto do homem de Deus. O que eu aprendo aqui com essa parte aqui é que ela levou para o alto o problema dela. Ela poderia ter deixado lá no quarto dele, na sala onde talvez ela estava, mas não, ela levou lá para o alto. E é assim que nós devemos fazer, meus irmãos. Quando o problema chega na nossa porta, ela bate na nossa porta, nós temos que levar para o céu, nós temos que entregar para Deus e deixar ali. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ela chama seu marido, prepara o moço para me levar até o homem de Deus. E o seu marido diz: mas por que você vai até ali, se não é lua nova, nem sábado? Quer dizer, o momento, né, de ir atrás da resposta do Senhor. E a resposta dela, meus irmãos, é que me admira. A resposta dela diz assim: vai tudo bem. Ela não se desesperou. O coração dela, eu penso que estava dilacerado, porque perdeu um filho, uma promessa, a qual ela nem tinha pedido. E de repente ela vê aquele filho morreu. Que situação que aquela mulher estava, mas ela não se desespera. Que é o terceiro ponto que eu aprendo aqui.
sobre a tranquilidade no momento da adversidade e a confiança que ela tinha, porque simplesmente ela falou: eu vou correr atrás de quem pode me ajudar. A confiança dela. Talvez se fosse comigo eu ia me desesperar, eu ia sair gritando, chorando, né, se maldizendo. Às vezes quando meu marido chegasse, eu chegaria nele: olha, veja o que aconteceu. Mas ela não, ela teve a sabedoria naquele momento de falar: ó, vai tudo bem. Vai tudo bem, não fique preocupado, vai tudo bem. E ali ela corre, né, ao encontro daquele homem de Deus. Chegando perto daquele homem de Deus, o Senhor não tinha dado discernimento para Eliseu naquele momento. Mas ele fala para o seu moço Geazi: vai até ela lá e pergunta, né, se vai tudo bem com o marido dela, com o filho dela, com a casa dela. E assim Geazi fez. Chegou perto dela e falou, perguntou para ela: vai tudo bem? E ela responde novamente: vai tudo bem. Porque ela sabia que não era ele que ia ajudar ela. Ela sabia que era o homem de Deus que poderia ajudar. E assim também devemos ser, né? Não desesperar no momento da adversidade, confiar, entregar para o Senhor. Porque temos que demonstrar aquilo que nós falamos. Se servimos ao nosso Deus, um Deus todo-poderoso, por que desespero? Às vezes o meu vizinho chega para mim e às vezes fala: ah, mas eu estou tão preocupada, tão com medo com os acontecimentos deste mundo. Qual é a minha palavra para ela? Eu vou chegar para ela e vou dizer: ah, eu também, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou em desespero. Não, a palavra tem que ser: calma, Deus está no controle de tudo. Vai chegar um tempo que tudo isso vai cessar, tudo isso vai passar. Então temos que ter essa convicção do Deus que nós servimos, um Deus todo-poderoso, um Deus que faz milagres acontecer, mesmo com o mundo às vezes, né, deturpado, pessoas correndo de um lado para o outro, o medo tomando conta. Mas isso, meus irmãos, são princípios das dores. Não vamos correr disso. Mas temos que ter, em meio a tudo isso, nós temos que ter a tranquilidade e a fé. A tranquilidade de estar repousando no esconderijo do Altíssimo, que é nos braços do Senhor. Ter a fé daquilo que eu não vejo, mas é uma fé viva. E a fé é o firme fundamento para que a minha bênção chegue, assim como chegou na vida dessa mulher. Eu preciso colocar a minha fé em ação. Se eu estou enferma, eu decreto na minha vida: eu vou ser curada no nome de Jesus. Isso se chama fé. E assim que aquela mulher teve, ela chegou aos pés do profeta Eliseu e ali ela se derrama, porque ela já estava com o coração já palpitando. Ela teve que esconder do marido, ela teve que esconder de Geazi, do moço que a levou. Mas chegou o momento dela se derramar nos pés do profeta. E como se diz, como muitos às vezes, né, quando vê a gente chorando em oração, até se levanta, né? Será o que está acontecendo com a irmã? Né? Será o que está acontecendo? Fica ali tentando descobrir alguma coisa. Mas naquele momento o profeta diz que ela estava amargurada de alma, ela estava aflita. E aqui o texto diz que ela fala o que aconteceu com o filho dela, fala que ela não tinha pedido um filho, e Eliseu ali envia o mensageiro Geazi para estar ali e colocar o cajado ali em cima dele para ele, né, ressuscitar. Mas naquele momento ali ela foi perseverante, ela falou: não, eu não quero, se você não for, eu não vou te largar. Quer dizer, a perseverança daquela mulher, ela sabia que era ele que podia resolver aquela causa. Então, o que diz para nós também? Temos que ser perseverante. Às vezes, eu deixei sonhos que eu não recebi, eu deixei de lado, não estou orando mais, não estou buscando mais por isso. Mas aqui a palavra diz que temos que ser perseverantes. É a nossa perseverança é que o Senhor age por nós.
E aqui diz que o profeta foi até ali. E algo, né, um milagre aconteceu naquele momento. O filho ressuscita, retornando à vida. E eles entregam aquela vida para aquela mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a bênção que ela recebeu pela perseverança, pela generosidade, pela fé que ela tinha. Olha a bênção que ela recebeu. E assim também é na minha vida e na vida dos irmãos. Tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que pedimos ao Senhor está guardadinho com o Senhor. Mas há um momento certo do Senhor nos entregar. Não é no meu momento, né? Não é no momento dos irmãos, porque também tem uma preparação de vida, para que quando recebemos a bênção, nós sabemos lidar com aquilo ali. E é o que eu deixo para os irmãos nesta noite. Ter a tranquilidade e a fé diante das adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar mais no coração dos irmãos. E eu agradeço aqui a irmã Eline e volto aqui a quem é de direito.